boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos ouve. Meu nome é Matheus Pompeu Santana, estou como apresentador do podcast da Difusão Legal. No episódio de hoje, temos a honra de receber o nobre advogado criminalista, o Dr. Elias Matarassardi, ex-presidente e membro fundador da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ABRACRIM, ex-presidente e membro fundador da APACRIM, Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, membro da Academia Brasileira de Direito Criminal, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros. Foi vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas Profissionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É sócio do escritório Elias Matarassardi, que leva o seu nome, e também diretor-geral do Instituto Elias Matarassardi de Práticas Profissionais, que também leva o teu nome. Assim sendo, feito essa breve apresentação do ilustre advogado criminalista, o doutor Elias Matarassardi, passo-lhe a palavra para as suas considerações iniciais. Bem, Matheus, Vitor, é um prazer imenso estar contigo pelas vias aí da difusão legal, né? O sistema, digamos assim, de difusão legal, e estou a dispor para dividir contigo e com os audientes as experiências e até mesmo os aborrecimentos que a gente teve ao longo aí de mais de 40 anos de carreira na advocacia criminal. É uma honra muito grande estar aqui contigo neste programa. Doutor, eu agradeço pela deferência, pela aceitação do convite, pela tua participação, por dispor do teu valoroso tempo aqui no podcast da Difusão Legal. Assim sendo, doutor, eu questiono um questionamento que eu faço comumente para os meus entrevistados e entrevistadas: como que o doutor se interessou pelo direito? Quando que o doutor decide ingressar na graduação em Direito? Olha, fazendo aqui uma retrovisão, né, lá do passado, da adolescência, meu pai, advogado. Aí, por declive natural, né, você acaba se interessando e acaba se apaixonando pela missão de defender pessoas, que é algo assim inspirador. Você vê teu pai, você na adolescência, teu pai trabalhando na defesa das pessoas. E isso foi na comarca da Lapa, e aqui na região metropolitana de Curitiba, e idos de 75 eu prestei vestibular na Faculdade de Direito de Curitiba, que já não existe mais, né? Agora é a Unicuritiba, e acabei passando e fazendo então um curso de Direito. E tive assim tanta paixão pelo estudo do Direito que acabei, né, passando por média, por aquela empolgação em todas as matérias sempre. Fui orador da minha turma, por especial gentileza de meus colegas, e acabei recebendo o grau de bacharel nos idos de 81, né? 80, julho de 80, me parece, 81. Bom, com isso, eu não vi a hora de receber a minha carteira da OAB. E, desde então, estamos nessa luta infinita em favor dos direitos das pessoas. No início, eu trabalhava em todas as áreas, menos na área trabalhista. Então, apareciam questões lá na Lapa, muitas delas dativamente, né, porque naquele tempo não tinha defensoria pública. Então, o juiz nomeava pessoas, né, principalmente formandos e recém-formados, para fazer defesas. E atendi mais de 300 casos dativos. E aí tinha, por exemplo, separação de casais, guarda de filhos, ação de alimentos, antigos, né, desquites, né, não existia divórcio, o divórcio começou, eu estava estudando ainda, né, e sempre nomeado pelo juiz, acabava aceitando aqueles encargos, até que eu me formei, como disse, né, já na década de 80, início, e aí comecei a fazer júris e trabalhar, enfim, na área criminal, pela qual eu me apaixonei, então, falando da época, né, e a partir dali
eu comecei a dar mais ênfase à advocacia criminal, mais precisamente já no início da década de 90, onde eu saio então da Lapa, venho abrir escritório em Curitiba. E aí então, a partir de 90, eu com exclusividade já estava trabalhando em Curitiba. Antes disso, eu tinha questões em Curitiba, mas sempre em conexão com o escritório da Lapa. A partir de 90, nós abrimos o escritório aqui em Curitiba. Tanto que, meu prezado Matheus, a nossa sociedade de advogados, minha e de meu pai no início, hoje minha e de minhas filhas, recebeu o registro número 90. Então, a nossa sociedade de advogados, né, ela recebe o número 90 na UAB Paraná. Perfeito. Doutor, vejo que, tendo visto aqui que o doutor mencionou anteriormente, que a inspiração para o direito, para ingressar na graduação de direito, na Faculdade de Direito de Curitiba, e também para o exercício da advocacia criminal, a inspiração foi vosso pai. Para quem está nos ouvindo, quem foi vosso pai? O que o doutor vislumbrava e fez com que o doutor se apaixonasse? Como o doutor bem mencionou, no início da nossa conversa, a prática, né, do pai, inevitavelmente, ele se transmite para o filho, né? Mas, enfim, quem foi vosso pai para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento? Eu me emociono muito ao falar dele, porque ele faleceu agora no final do ano de 2022, agora no final do ano. E na sala em que eu estou tem uma foto dele na minha frente. Então, é claro, o amor não envelhece, mas ele faleceu com 92 anos e com muito vigor, muita, assim, aquele fogo sagrado da defesa das pessoas. É um fogo que não apaga nunca, né? A pessoa morre e deixa seus exemplos. Então, eu me lembro dele indignado com muitas situações de injustiças, e até para os novos eu digo, uma das coisas que o advogado, a advogada não pode perder é essa capacidade de indignação. Você tem que ficar indignado com injustiças, com ilegalidades praticadas contra as pessoas, e tem que se posicionar de uma forma a tentar corrigir essas ilegalidades e abusos que se praticam contra pessoas, inclusive aquelas que efetivamente tenham delinquido, mas que nós temos que entrar no livro, né, no Código Penal, nas leis penais, enfim, vamos chamar de livro aqui, né, um grande livro, e olhar em qual tipo penal ela incorre, a pena, o grau mínimo, o grau máximo. Então, mesmo aquelas pessoas que têm delinquido, a gente vai procurar o que de melhor a lei reserva para elas, ainda que uma pena menor ou um cumprimento de pena mais condigno com aquela situação, né? Dia destes, inclusive, nós deparamos com um caso que a pessoa, com 70 e poucos anos, a pessoa tinha um mandado de prisão contra ela, que não tinha sido cumprido, e essa pessoa, em outro estado, que nem no Paraná, essa pessoa estava com Alzheimer. Essa pessoa não lembrava mais nem o nome dela. Então, veja só, qual a finalidade de uma pena para uma pessoa que não sabe nem o que está acontecendo ao redor dela? Então, é nesta condição que eu te digo, né? Lembrando aqui o Decálogo de Cultura, né? Ele dizia que quando você verificar que o direito está em confronto com a justiça, lute pela justiça. Então, aí você tem que dizer para o advogado que te pede um conselho do que fazer numa hora dessas, né? E você tem que dizer, olha, a finalidade da pena não é essa. Então, vai pedir para o juiz, né, uma especial atenção para uma prisão aí, talvez domiciliar ou no hospital, enfim. Não tem sentido uma pessoa que não lembra nem o nome dela estar enjaulada. Enfim, eu sempre achei que também no Brasil, aqui já fazendo um registro, né, a polícia não funciona como deveria funcionar, né? Em 19 vezes em 20, ela chega depois que o crime aconteceu, chega para contar o número de vítimas, para ver quem viu, quem não viu, enfim, chega depois, né? O judiciário também, ele não funciona, não pune, ou quando pune, pune mal. Então, aí vem a questão penitenciária. A penitenciária, dentro do princípio que nós adotamos da reinserção social, ela recupera,
É a grande pergunta, né? Então, dá para fazer uma síntese aqui, meu prezado Matheus, que se você fizer uma pergunta que divide em 3, você perguntar assim para os versados em ciência jurídica, para quem está no meio político, né? A polícia funciona, o judiciário pune como deveria punir, ou com exatidão, as penitenciárias recuperam, aí vem 3 respostas, não, não e não. Então é um sistema que tem que ser repensado. E meu pai, ele sempre incutia na nossa mente que as coisas não estavam bem. Ele dizia, olha, nós estamos punindo mal, nós estamos julgando mal, e as penitenciárias, em vez de recuperar pessoas, em vez de reinserir na sociedade, as penitenciárias são lugares que acabam produzindo mais criminosos, né? Então, tudo isso tem que ser repensado, e quando eu repenso isso, eu lembro dele, lembro muito dele. Ele falava assim, e você jovem, ouvindo estas reflexões de um pai, né? Você, é claro, não tem como não se apaixonar. Você acaba encampando aquela luta. E, na verdade, hoje as pessoas não entendem, nunca entenderam, na verdade, mas hoje, com as redes sociais, não entendem a missão institucional da advocacia criminal. Não compreendem. Elas pensam como é que pode aquela pessoa defender uma pessoa que praticou crime. Mas vem a Constituição e diz que é um direito do acusado, né? Não existem processos ou devidos processos legais sem a amplitude de defesa levada a efeito por um profissional habilitado. Então, nós estamos cumprindo com esta previsão constitucional e estamos sendo incompreendidos sempre pela sociedade, porque se revoltam, inclusive, com o advogado. Eu me recordo de um colega de São Paulo que, numa entrevista, aliás, numa palestra que ele estava ministrando, ele disse, na Coreia do Norte tem defesa, tem devido processo legal, na China tem, então, em Cuba tem devido processo legal? Não, não tem. Por que não tem? Porque o sistema deles, infelizmente, é outro. E nós vivemos aqui um sistema de uma Constituição, é um Estado democrático de direito, e o devido processo legal é uma garantia do cidadão. Então, a advocacia criminal sempre será incompreendida, como é incompreendida hoje. Mas ela é apaixonante. Se você fizer aí uma visão mais do alto, digamos assim, né, você vai ver que a advocacia criminal tem seus momentos maravilhosos, né, de devolver um pai de família para uma família que nos domingos não tinha o pai na refeição porque o pai estava preso injustamente, devolver o filho para a família na mesma situação, ou que já cumpriu pena, né, ou que foi preso novamente injustamente. Enfim, é uma profissão que, acima do valor que o advogado recebe de honorários, existe aquela magia, aquele brilho no olhar das pessoas que ouvem a notícia de que chegou uma vara de soltura, que aquela porta da prisão se abre e ela volta aos braços de seus familiares, né? Quando chega, por exemplo, o advogado no presídio e aquele barulho de grade fechando, aquele eco que não sai da cabeça da pessoa que cumpre pena, está lá a pessoa fechada e o agente penitenciário vai buscar o preso e diz assim para ele, está aí um advogado que sua família mandou. Ele vem, olha para a gente como se ele tivesse recebido uma graça do céu. Chegou ali um advogado que a família mandou. E aí, naqueles olhares para a gente, não precisa dizer nada. Ele está pedindo a liberdade dele de volta. E aí você, conversando com ele, ele vai te perguntar, tem jeito, doutor, eu posso sair daqui em quanto tempo? Qual é a sua previsão? Enfim, conversas todas que rumam para um benefício, né? Uma progressão de regime, uma forma melhor de cumprir uma pena, enfim, é uma magia. Quando você coloca a mão para se despedir dele e quando ele está, digamos, separado pela grade, que a gente consegue apertar a mão da pessoa aprisionada,
ou mesmo quando num parlatório, né, a gente consegue pôr a mão no vidro e eles colocam a mão do outro lado, né, para dar um tchau, assim, simbólico. Aquele momento é um momento em que o preso ele entrega a vida, a liberdade dele sob a tua consciência profissional. Então, naquele momento, é o encontro de uma confiança com uma consciência. É um momento mágico. Então, não tem como você não se apaixonar por um ramo do direito que vai resgatar pessoas, né, à liberdade. É uma paixão que meu pai me transmitiu. E agora, também, Matheus, eu acabei transmitindo isso para as minhas 3 filhas, que são advogadas, né? A Louise, que é especializada também na área penal, com ênfase na defesa de médicos, né, e profissionais liberais, defesa tanto nos conselhos de classe quanto na justiça. A do meio, que é a Thaís, que é professora também, você inclusive mencionou que teria feito uma entrevista com ela, e a mais nova, que é a Caroline, que hoje, inclusive, faz aniversário, e estávamos fazendo uma retrospectiva aí dos 3 últimos anos, em que ela terminou a faculdade, passou no exame de ordem, e teve o casamento dela também. Esses 3 últimos anos foram bastante agitados, né? A Thaís também trabalha na nossa equipe com o direito penal, evidentemente, além de dar aula, e a família é voltada para essas lutas intermináveis que só o direito nos proporciona, Matheus. Palavras que inspiram, viu, doutor? Doutor, o doutor mencionou no início da nossa conversa que na década, né, no início da década de 90, o doutor deixa a cidade da Lapa, a cidade de origem, e se desloca para Curitiba, capital do nosso estado do Paraná. Então, abre a sede do escritório em Curitiba e inicia, né, uma atuação mais enfática na seara criminal. Como que foi os primeiros casos criminais, doutor, sobre o teu patrocínio? Quais foram as dificuldades? Quais foram situações complicadas que chegaram para o doutor patrocinar? Veja, então, como eu falei, eu me formei no início de 80, na década de 80. E aí, eu continuei trabalhando na Lapa com meu pai e também tinha já causas em Curitiba, né? E eu vim para cá no início de 90, de 91, por aí, né? Com mais assim, força, digamos assim, porque eu comecei a ter bastante clientes aqui e comecei a dar atenção, claro, para um mundo maior, digamos assim, né? Um universo maior de pessoas, Curitiba, né? Então, fiquei, lógico, com esse vínculo com meu pai, né? Nunca perdi, mas eu já tinha, então, pretensão de me instalar aqui. Veja, nesse tempo todo, por exemplo, fala-se muito de violência doméstica, não é verdade? E nessa questão, fala-se muito em homens, né, que mataram mulheres, né, de relacionamento, e responderam por isso. Pois bem, para o teu espanto, mulheres acusadas de matar ou de mandar matar maridos, eu defendi já 12 mulheres nesse tempo todo. E, claro, junto ao Tribunal do Júri, fizemos essas 12 defesas. Dá a impressão que não existe isso, e existe, mas a sociedade comenta mais quando é o inverso. Muitos casos ligados ao Tribunal do Júri, mais do que me permito lembrar. E aqui eu quero acentuar a você, porque muitos dizem, eu fiz 1000 júris, eu não sei. Eu não tenho esse placar. Eu não estive nunca preocupado com um placar de número de júris ou número de causas, mas foram incontáveis, né? Então, como eu te falei no início, tínhamos questões de todas as áreas, menos trabalhista. E, mais tarde, eu optei pelo direito penal. Então, por exemplo, assim, não adianta falar muito de causas muito antigas, que é difícil também do nosso audiente lembrar. Mas das mais recentes, por exemplo, o caso do Morro do Boi, no litoral do Paraná, que era um caso rumoroso. Nós fizemos a defesa dos interesses da família do rapaz que foi assassinado. Nós trabalhamos em várias operações envolvendo a Polícia Federal, a Polícia Civil do Paraná,
incontáveis, para ser bem claro. Difícil até de catalogar. Questões rumorosas que você deve lembrar, mais recentes. O caso da médica do Hospital Evangélico de Curitiba, a doutora Virgínia Helena, que foi absolvida recentemente pelo Tribunal do Paraná. Trabalho bastante árduo que fizemos aí, protagonizou comigo esta defesa da minha filha Luíse Matarassade. Escrevemos um livro chamado Medicina no Banco dos Réus, porque não era aquela médica que estava ali sendo julgada, era a própria medicina intensiva que estava ali por equívoco, por má compreensão da medicina, né? O que eles chamavam no processo de kit morte era o mesmo kit Covid. Quando as pessoas iam para a UTI, era os mesmos remédios, tudo igual. Para ela disseram que era o kit morte. E não era bem assim, nunca foi, imagina. O tribunal reconheceu. Outros casos, o caso da família Iaredi, né? Aquele caso que o casal Gilmar e Cristiano Iaredi perderam um filho naquele rumoroso crime praticado pelo então deputado Caio Filho, também rumoroso, e Operação Lava Jato, por exemplo, trabalhamos e tivemos aí como recompensa do trabalho, eu falo sempre, o nosso cliente, né, foi liberado sem precisar de habeas corpus, né? O próprio Moro concedeu a liberdade do nosso cliente após uma audiência de instrução, o que era muito difícil na época, porque só saíam as pessoas que faziam delação e que impetravam habeas corpus, lutavam muito. Nós tivemos a felicidade de montar uma estratégia vitoriosa ali, trabalhamos naquela operação Carne Fraca, outras grandes operações de Londrina, por exemplo, Foz do Iguaçu, que culminou uma prisão de várias pessoas, entre elas uma vereadora que nós defendemos lá e conseguimos a liberdade no STJ, depois reassumiu e hoje é uma grande pessoa lá em Foz do Iguaçu e poderá, inclusive, aí seguir nos seus caminhos políticos, porque foi reconhecida como inocente, a prisão foi injusta. Enfim, eu penso, Operação Publicano, enfim, mais do que me permito lembrar. A vida nos proporcionou muitas alegrias, muitos aborrecimentos também, né? A gente sente quando o cliente é injustiçado, você pede num tribunal, o tribunal não dá, você tem que entrar com recursos. Enquanto isso, a família fica, lógico, com razão, pressionando, aspas, no bom sentido, a advocacia a resolver o problema. Mas o problema não está no advogado, às vezes o problema está numa mentalidade mais punitivista, né? Como se chama agora, de julgadores. Enfim, é uma luta, meu pessoal, Matheus, que não tem fim, e nós gostamos dela. Nós lutamos pelo fogo sagrado da Constituição Federal. Nós lutamos pelo fogo sagrado dos direitos fundamentais das pessoas. Sem isso, não há democracia. Não se pode dizer que vivemos num Estado democrático de direito sem essas garantias do artigo 5º da nossa Constituição Federal. E o artigo 133 fala que o advogado é inviolado. Por quê? Porque o advogado tem que ter suas prerrogativas e garantias para que ele não seja vítima de abusos. E apesar disso, nós somos vítimas de abusos em vários pontos do Brasil por aqueles que não conhecem o direito. Eles têm lá cargos, né, representando o Estado, digamos assim, cometem abusos por desconhecimento do que seja a advocacia. Mas é uma profissão maravilhosa. Não dependemos dos cofres públicos, não ganhamos do governo, no caso, não ganhamos do cofre público. Nós somos constituídos pelas famílias que nos procuram, essas mesmas que pagam pesados impostos e que não têm em troca, né? Não tem segurança pública, não tem saúde pública adequada, não tem educação adequada, não tem escolas ao dispor, né, no nível da contrapartida dos impostos, né, pesadíssimos que as famílias brasileiras recolhem. Enfim, não temos o que deveríamos ter em troca dos impostos. São essas famílias que nos procuram, nos constituem, nos remuneram para que busquemos os direitos das pessoas. Essa é a nossa missão. Eu não sei, depois do teu agrado
nossa conversa, Matheus. Com certeza, doutor, sem sombra de dúvidas. O doutor mencionou que o vosso escritório, o senhor, juntamente com suas filhas, tem uma atuação ampla em casos de grande repercussão. Desse modo, doutor, eu questiono o doutor o seguinte: como que é a atuação em casos concretos de grande repercussão? Quais os sabores e os dissabores, até mesmo em vista da grande exposição do profissional da advocacia? Olha, por todo este tempo de lutas aí, em favor dos direitos fundamentais, a gente observa que nos casos de grande repercussão, primeiro, há uma certa, existem obstáculos ao exercício da advocacia. Olha que interessante. Normalmente a imprensa sabe antes do que o advogado da causa. Sai lá uma operação policial. A gente está em casa assistindo televisão de manhã, se preparando para o dia a dia. De repente você vê uma operação policial, inclusive de uma pessoa que você defende e que está lá, sendo filmada, sendo exposta, sendo presa. Aí, esse é o primeiro problema. A imprensa acaba sempre recebendo informações privilegiadas e que o advogado, por isso, acaba chegando depois para saber, mas qual o fato novo, por que de uma operação desta, se já está constituído aí nos autos, quando está. Quando não está, é a mesma coisa. Você assiste lá na televisão, aquele estouro e tal. Daqui a pouco alguém te liga. Liga e olha, a polícia está aqui, oficial de justiça, estão recolhendo tudo aqui. Então, é o mesmo enredo. Você vai ao local, conversa com a equipe e eu nunca tive problema conversar com a equipe que está fazendo a busca, cumprindo a ordem judicial. Você vai em busca do quê? Em busca de saber qual o juiz que emitiu aquela ordem, né? Você normalmente pede se tem mandado. Tem. Você pode fotografar para ter acesso, né? A família fica também com uma cópia. Aí conduzem a pessoa, quando há prisão, a um local do aprisionamento. Você tem que acalmar a família ali e dali você vai ao local do aprisionamento conversar com a pessoa com mais calma, né? Embora a pessoa esteja quase infartando ali, mas a gente tem que acalmar a pessoa, conversar, explicar que vai procurar saber qual é a acusação exata, né? E aí nós temos mais recentemente a audiência de custódia, que se dá no dia seguinte, né, no máximo. Aí tem casos que é quase que imediata, audiência de custódia, onde não se discute culpa nem inocência, né? Discute-se ali as condições do aprisionamento, se a pessoa sofreu alguma violência ou não, e não raras vezes a gente consegue até liberdade na audiência de custódia, mas é muito difícil em caso de grande repercussão. E a gente, a pessoa que se dedica na advocacia, na área criminal, ela tem que ter essa frieza, ela tem que ter esse sangue frio para poder, por exemplo, não travar discussões impertinentes ali com os agentes que estão cumprindo a ordem judicial. Tem que, claro, você se insurge contra abusos. Se você vê que está tendo abuso, claro, você vai perguntar quem é o responsável por essa operação. Vai ter alguém hierarquicamente maior ali, né, do grupo que está operando. E aí, lógico, você vai ali e reivindica, então respeito. Mas até hoje, honestamente, eu não vi assim, nada que saísse do limite do cumprimento da ordem. Você pode notar uma coisa, Matheus, nessas grandes operações, você não tem tiro, você não tem mortos, não tem. Por quê? Porque essas operações, elas passam por uma central de inteligência das polícias, do Ministério Público. Então, eles já projetam isso de uma forma que eles querem apenas cumprir a ordem judicial. Claro, se você me disser, não, mas teve um caso tal, sim, talvez lá um caso ou outro, mas eu não me recordo nos casos de grandes operações que deixamos aí vítimas, né, mortos e tal. Então, no caso da Lava Jato, por exemplo, eu não me recordo de nenhuma vítima fatal, né, alguém que levou um tiro no meio de uma operação dessa. Não, porque as coisas foram bem, digamos, projetadas pelo Estado. Tivemos prisões injustas, ok, do ponto de vista da defesa, apreensões de veículos, indisponibilidade de bens. Até aí, o Estado, bem ou mal, acabou fazendo e depois fomos discutindo, né?
liberando bens, conseguindo libertar as pessoas, conseguimos levar a prisões domiciliares, enfim, é um trabalho, meu rapaz, e posso te chamar assim, porque meus cabelos brancos permitem, meu rapaz, é um desafio. Direito é desafio, é um desafio. Fazer cumprir uma norma constitucional. Parece que é óbvio, mas acaba sendo um desafio. Doutor, gostaria de saber do doutor o seguinte, em vista da tua atuação brilhante na advocacia criminal e também, considerando que o doutor mencionou da importância da correta observância das garantias fundamentais, eu indago do doutor o seguinte, qual a importância da fiel observância dos direitos e garantias fundamentais do acusado, a importância do garantismo penal, tanto para o acusado quanto para o profissional da advocacia criminal? Olha, na verdade, eu vou pegar carona aqui com o povo, com o que o povo fala. A polícia prende, o advogado vai lá, a justiça solta. Solta porque não foram observadas as regras processuais penais, constitucionais para aquela prisão. Então, eu observo que qual é a pena, né? Antes da lei do abuso de poder, do abuso de poder, do abuso de autoridade, né? Denominada assim, e eu sintetizei, Matheus, uma fórmula que eu digo, autoridade é para uso e não para abuso. Então, essa autoridade, quando ela pratica também cunhei esta frase, quando ela pratica uma, aspas, delinquência processual, não precisaria abrir aspas porque é eu mesmo que cunhei essa frase, né? Por exemplo, se uma pessoa viola a lei penal, furta algo, ela é um delinquente penal. Agora, quando uma autoridade viola a norma processual, é um delinquente processual. E qual é a pena? Bom, nós temos hoje a lei de abuso de autoridade, mas também tem uma outra pena que é a desvalia do seu ato, a nulidade que gera pelo descumprimento da lei. Você vê, por exemplo, provas obtidas por meios ilícitos. A autoridade que intercepta uma carta, por exemplo, dirigida a alguém e sem ordem judicial abre e lê, e com base nisso ela começa uma investigação, pode ver tudo anulado. A autoridade contrata um hacker, digamos, para invadir o teu sistema telemático, para invadir e conhecer os teus e-mails. E com base nisso, ela arma uma acusação contra alguém. É evidente que isso tem uma eficácia agora, curto prazo, mas a longo prazo, no processo, vai se reconhecer a ilegalidade. Uma escuta telefônica, por exemplo, que passa dos limites da ordem judicial, quer quanto a tempo, né? Por exemplo, a ordem judicial vai até o dia 15, aí você vai até o dia 25 ouvindo telefonemas da pessoa como autoridade. O que passar do dia 15 pode ser e é considerada prova ilícita. Se você, digamos, ingressa nas mensagens do telefone celular de alguém sem ordem judicial, você acaba nulificando aquela prova porque você violou um direito fundamental da pessoa, sem ordem judicial. Então, na verdade, é um jogo, é uma equação complexa que as pessoas precisam, quanto mais hoje, com estes métodos sofisticados de acusações, com arquivos telemáticos, por exemplo, 1 terabyte, 2 terabytes, né? Como é que você vai defender alguém? Então você também tem que ter conexões com pessoas, peritos, que venham auxiliar o exercício da advocacia, normalmente da criminal. Mas, assim, a luta pelos direitos fundamentais, ela é incompreendida pela própria população, mas a população não sabe que se um policial sem ordem judicial, né, bate o coturno uma porta de uma casa, numa favela, e entra, é inválido esse ato dele. Poderá ser anulado na justiça. Mas o povo diz, nossa, mas tinha droga lá dentro. Nossa, mas não era o caso, tinha que ficar, por que a justiça anulou? Anulou porque fez errado. Ele tinha que, digamos,
buscaram uma ordem judicial, fazendo um serviço de inteligência que não fez. Então o povo não aceita, mas este povo que não aceita a anulação do processo é o mesmo povo que, se um policial arrombar a porta com um coturno lá, arrombou a porta da casa dela, aí ela não vai aceitar, porque na casa do outro não tem problema, mas quando é na casa dela, ela vai chorar no ombro do advogado, vai dizer, olha o que fizeram comigo, mas o povo tem que entender. Então, no Brasil, nós temos um povo maravilhoso, mas é um povo que ele brada contra seus próprios direitos. Você vê, por exemplo, em outros lugares, né, como na França, embora não esteja bem inteirado do assunto, mas a greve, por exemplo, dos trabalhadores que não queriam o aumento de 2 anos lá para a aposentadoria, 1 ou 2 anos. Eles foram às ruas brigar por um direito deles. Se fosse no Brasil, dificilmente nós teríamos esse tipo de mobilização. Por quê? Porque, na verdade, o nosso povo aceita mais do que outros povos. Então, se você disser assim, olha, a prisão no Brasil não precisa mais ser em flagrante delito, não precisa mais ter ordem judicial, qualquer pessoa pode ser presa a qualquer momento. É capaz de ter pessoas que aplaudam isso, mas estão aplaudindo a própria retirada do seu direito de cidadania. E tem pessoa que aplaude. Ah, não, o bandido está preso mesmo. Mas, na verdade, quem que é bandido? Bandido é aquele que tem contra ele uma sentença condenatória transitada em julgado, digamos assim. Aí ele vai preso. Agora, até lá, diferenciar quem é o quê é uma tarefa difícil. Então, como eu sei do tempo da nossa fala, eu gostaria de, talvez encerrando, não sei aqui, veja você, aquela turba ensandecida que gritava lá, crucificai-o, tempo de Cristo, continua hoje conosco, nas ruas, pior, nos smartphones, gritando crucificai-o. E ela grita crucificai-o para culpado e para inocente também. Esse é o problema maior. E eu me permito aqui usar uma fala mais direta para que os audientes entendam. Agora, este é o perigo. Aí entra a advocacia. Quando a turma grita crucificai-o para inocentes, espera aí. Aí nós temos que evitar aquele linchamento físico e moral, que é a prisão e que é a aparição nos meios de comunicação, inclusive redes sociais, de uma pessoa tida por bandida antes do momento oportuno. Isso é um perigo. Nós temos que cuidar muito. Sem sombra de dúvidas. Doutor, no dia 17 de setembro de 1993, o senhor colaborou, participou, foi um dos fundadores da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ABRACRIM. Desse modo, gostaria de saber do senhor qual foi o objetivo, quais foram as finalidades da criação da fundação desse importante organismo de defesa da advocacia criminal. Veja que interessante, Matheus. Na época, você vê, um pouco antes, em 88, nós tivemos, em outubro, no dia 5 de outubro de 88, tivemos a promulgação da Constituição Federal. E essa nova Constituição, então nova, ela tinha lá, tem até hoje, o artigo 133, que fala que o advogado é inviolável, a sua atuação e indispensável à administração da justiça. 2 princípios, inviolabilidade e indispensabilidade. Pois bem, fizeram essa pergunta na época, nossa, mas hoje, um ano depois, 89, inclusive, nós começamos com a fundação da APACRIM, Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas. A pergunta geral era, nossa, mas para que uma associação? A Constituição diz que a advocacia é inviolável, indispensável, pois, apesar disso, era necessária a fundação. Por quê? A OAB já não dava conta de tantos abusos. A OAB, embora se esforçasse, ela não tinha uma, aspas, câmara técnica, digamos assim, só dos assuntos da advocacia criminal. Então, diziam, na época, tinha um ditado assim, a advocacia é a prima pobre da justiça, porque tem lá o juiz com poder, Ministério Público, o delegado com homens, a estrela de xerife, e a advocacia seria então a prima pobre desse sistema. E nós então começamos a nos unir, porque precisava desta união. Depois, com a fundação da Brasileira, criamos um jargão,
Temos assim, sozinhos nós somos fortes, mas juntos nós somos imbatíveis. Por quê? Não é mais momento, dizíamos nós, de ninguém largar a mão de ninguém, porque uma ameaça, uma violação contra um é uma ameaça contra todos. Então nós temos que atar aí nossas mãos umas nas outras, né? Segurar muito forte. Então começamos, tivemos grandes nomes naquele encontro em 93, né? E em 90, idos de 90 a 91, nós tivemos um encontro paranaense da advocacia criminal. E veja, o setor era tão carente que nós tivemos pessoas de vários lugares do Brasil já em 91, que nos encorajou a seguir, né, e fundar a Brasileira. Fizemos um evento aqui, tivemos Cioli Neto, que hoje nossa sede da associação, da UAB Paraná, leva o nome dele. E ele foi um dos incentivadores da fundação. Tivemos o Dr. René Ariel Dotti, na fundação, a convite nossa, né, ele participou. Tivemos o Márcio Thomas Bastos, já falecido, Evaristo de Moraes Filho. Tivemos incontáveis nomes da advocacia brasileira, né, e que vieram a esse evento e assim, aplaudiram essa iniciativa. Pessoas daqui são incontáveis, né, que estiveram no evento. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, o doutor Antônio Assir Breda, né, professor de todos nós, que estiveram nesse evento e, digo mais, ali, quando nós lançamos a ideia, nós tivemos um aplauso ensurdecedor, né? Todos aplaudiram em pé a ideia da fundação da Associação Brasileira. Aí, né, tivemos o Luiz Flávio Borges Burso, de São Paulo, foi uma figura importante. Se eu tentar aqui enumerar todas as pessoas, eu vou ficar o resto do teu espaço falando disso, mas confia. Assim, foi a constelação da advocacia criminal brasileira da época. Compareceram perto de 800 pessoas, não só por um livro que registrou, como pela capacidade do anfiteatro da reitoria da Universidade Federal do Paraná. Foi um dia maravilhoso. Aí partimos dali depois para estimular a fundação de associações estaduais. Já existiam algumas, né, dos estados. E dos 27 estados, né, tinham em torno de 7 associações operosas mesmo nos estados. Depois partimos para fundar uma unidade em cada estado brasileiro. E conseguimos fazer vários encontros. E agora nós teremos em junho, meados de junho, teremos em Brasília um grande encontro que é alusivo aos 30 anos da fundação da Abracrim. Será talvez um dos maiores encontros brasileiros da advocacia criminal. Então, nós temos hoje, em todo o Brasil, né, essa consciência de que um defende o outro. Não no erro. Nós defendemos os colegas, né, dentro das razões legais de incômodos e obstáculos que eles recebem no exercício da profissão, aquele exercício legítimo da profissão de advogado criminalista. Então, eu creio que era necessário, foi necessário e hoje estamos fazendo 30 anos de lutas, reconhecida, inclusive, pela OAB, pelo Conselho Federal. Aliás, a Abracrim é uma aliada da advocacia brasileira, uma aliada da OAB na luta pela defesa das prerrogativas. O Técio Luiz e Silva denominou a Abracrim de a muralha dos indomáveis. Hoje temos advogados e advogadas, temos a Abracrim Mulher, que é um departamento específico da Abracrim. O Batóquio, por exemplo, um dia, num dos encontros, no primeiro encontro, ele era presidente do Conselho Federal da OAB, e José Roberto Batóquio, então, no seu discurso, ele disse que a Abracrim, ela defende a advocacia criminal. E a advocacia criminal, ela é aguerrida, ela é tão, assim, vocacionada a defender os direitos fundamentais que a Abracrim é a infantaria, né, da OAB. Nós vamos lá na frente buscar, né, arrostar, digamos assim, a prepotência. É o advogado criminal que está lá numa delegacia, neste momento, no Brasil todo, né, discutindo lá com o delegado sobre alguma ilegalidade que ele entendeu ter sofrido o seu cliente, está lá discutindo e discutindo tecnicamente, né, com
todos os juízos e tribunais. A advocacia criminal, o dizer de Batok, ela, quando vai na frente, ela tem a certeza de ter na retaguarda a Abracrim, ter na retaguarda a OAB. Inclusive, o Batok, num feliz discurso que fez, ele disse que o advogado criminal ele vai à luta, ele vai no front, ele sai, né, e vai na frente. E que, se essa retaguarda falhar, ele também sabe terçar suas armas na solidão da planície. Aspas, né? Isto palavras do incomparável José Roberto Batok, e a Muralha dos Indomáveis, na voz do também incomparável Técio Luiz e Silva. São nossas inspirações, como Evaristo de Moraes, Márcio Tomás Bastos, René Ariel Dotti, enfim, todos aqueles que compreenderam o espírito da instituição. Aqui no Paraná, Dr. Hélio Narese, novamente o Ascioli Neto, o professor Ascioli. Eu te digo, o Antônio Assir Breda, eu não quero esquecer de ninguém, mas eu sei que estou esquecendo de vários. Alberto Zacarias Toron, né, que esteve aqui com o Luiz Flávio Durso, entre tantos e tantos colegas, aí quase 1000 de todo o Brasil. E conseguimos essa façanha, né, de realizar esta entidade que hoje está aí no front, lutando pelas prerrogativas da advocacia criminal. Bom, inclusive grandes mulheres guerreiras estão conosco nessa luta. Doutor, como que foi ser o presidente nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Abracrim? Veja você, meu prezado Matheus, olha, foi uma experiência fantástica. Eu, para legar as novas gerações de uma entidade, tivesse representatividade real, não fosse só um estatuto, né, guardado numa gaveta, eu, minha esposa, que também é advogada, a doutora Arlete Macrassade, eu e ela fomos a todos os estados brasileiros com recursos próprios. Não fomos custeados pela associação. Fomos e nelas, as capitais, levamos a ideia da fundação de uma associação brasileira, fizemos eventos, jantares, enfim, descobrimos todos aqueles ódios destilados contra a advocacia criminal pelos inscientes, por aqueles que não conhecem o sistema e que se colocavam como julgadores ali momentâneos, né, rasgando códigos, rasgando a Constituição. Aquelas pessoas que talvez os menos ilustrados de suas categorias, né? O juiz que viola a prerrogativa de advogado não sabe a que veio, porque está ali membros do Ministério Público, delegados, desembargadores, até ministros, têm se recusado, por exemplo, a receber advogado. E nós fizemos uma grande luta e fomos buscar todas as unidades da federação para se unirem nessa ideia. Então, para a tua pergunta, já respondendo aqui, uma experiência maravilhosa que nos colocou, vamos chamar assim, nos deu uma, aspas, pós-graduação em realidade. É uma pós-graduação que poucos têm, né? Conhecer a realidade do dia a dia da profissão. O que acontece naqueles chãos gastos das delegacias, dos presídios, dos juízos e até dos tribunais, que passavam despercebido e agora não, né? Agora encontram respostas. Opa, aqui tem um advogado, aqui tem um cidadão sendo defendido, uma família aqui com interesse. E o advogado tem a prerrogativa, em nome da família, em nome do constituinte, né, de brigar por seus direitos, de ser respeitado acima de tudo. Rendo as minhas sinceras e respeitosas homenagens à Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim. Na verdade, vislumbro essa importante entidade como um sistema, né, doutor? É o denominado Sistema Abracrim. Doutor, eu vejo que foi vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas Profissionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Como que foi essa experiência, ser o vice-presidente dessa importante comissão do Conselho Federal da Ordem? Qual que é a importância, na tua ótica, da defesa das prerrogativas profissionais? Olha, no primeiro dia, a primeira reunião que eu participei da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas, eu, como vice-presidente, estava lá sucedendo Cássio Telles, que é um homem que presidiu a OAB do Paraná, tem uma grande experiência, né, no sistema da OAB, Conselho Federal. Ele tinha sido vice-presidente da Comissão Nacional. E eu
por honra, conferida pelos colegas aqui do Paraná, Cássio, doutor Noronha, né? Entre tantos, quando vou citar nomes, eu sempre penso, né? Porque a gente acaba na hora não mencionando pessoas importantíssimas. E fui buscar, né? Assim, levar a experiência que eu já tinha com a Abracrim e buscar também quais os problemas nacionais de violação de prerrogativas e os problemas que a própria OAB enfrenta no dia a dia. Então, conclusão. Nesse dia, primeira reunião, eu disse, olha, nós, como OAB, não podemos recuar 1 milímetro que seja nos direitos e prerrogativas profissionais. Se a OAB recuar 1 milímetro, nós nunca mais recuperaremos esse milímetro perdido. Vejam a importância da luta pela defesa das prerrogativas. Digamos, se nós recuarmos quando um juiz disser que não recebe advogados, e o Conselho Federal recuar, e as estaduais recuarem, e a Abracrim recuar, nunca mais um advogado será recebido ou uma advogada será recebida pelos juízes brasileiros, porque o Conselho Federal e estaduais, enfim, recuaram. Então, nós não podemos recuar 1 milímetro. O dia que o Conselho Federal, a Abracrim, conselhos estaduais da OAB, enfim, todos os defensores das prerrogativas, recuarem 1 milímetro quando, por exemplo, impedirem uma pessoa do advogado ou da advogada de se avistar com o seu cliente preso e a OAB nada fizer, nós nunca mais recuperaremos o direito de nos avistarmos com o nosso cliente nos presídios. Então, é uma luta incessante. Lá no Conselho Federal, então, eu, Matheus, vi todos os ódios destilados contra a advocacia brasileira, não só a criminal, contra a advocacia como um todo. Lá é que desfilam os problemas maiores. Lá é que sintetizamos os problemas e tentamos sintetizar as soluções. São problemas imensos. Por exemplo, nesse assunto que está no Supremo Tribunal Federal, né, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Eu, como vice-presidente, chegou lá um pedido de um colega que tentou acessar os autos do inquérito, né, que estava sob a presidência, ou sob a relatoria, ou sob a presidência, chamar assim, do ministro Alexandre de Moraes, e não conseguia. E eu tive também que abrir mão, tive que me impedir, porque eu também defendia e defendo até hoje pessoas que estão sendo investigadas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas encaminhamos para a Procuradoria do Conselho Federal, junto com o presidente da Comissão Nacional, que então, na qualidade de vice, para assegurar aos colegas, inclusive a minha pessoa, o acesso às investigações que estavam em curso. Então, veja você, é uma espécie na advocacia criminal, em todos os ramos da advocacia, inclusive previdenciária, exigiam de advogados da Previdência Social brasileira que advogados entrassem na fila, enfim, era um problemão. O Conselho Federal tem que trabalhar em todos os ramos do direito. Mas na advocacia criminal, eu vou chamar de pronto-socorro das prerrogativas. Eu chamei isso desde sempre. Nós temos que ter esse pronto-socorro. Nós temos que ter, como temos hoje, um 0800, que o advogado liga e pede socorro ao OAB. Liga para a Abracrim, também se socorre da Abracrim. É muito importante, porque nós temos que preservar nossos espaços institucionais. Não temos como recuar. Então, estamos lutando pelo fogo sagrado da defesa dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Doutor, representando a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Abracrim, realizou sustentação oral nas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, tratam da prisão em segunda instância perante o Supremo Tribunal Federal. E, diante disso, eu gostaria de saber do doutor qual foi a importância, qual foi a sensação de realizar uma sustentação oral representando a Abracrim no Supremo Tribunal Federal, e gostaria de saber a tua opinião em relação à prisão em segunda instância. Veja, o artigo 5º da Constituição Federal, né, quando fala na questão da prisão, fala do trânsito em julgado. E aí teve uma corrente que entendia
que, em segunda instância, mesmo que a pessoa recorresse, faça recurso especial extraordinário de uma decisão, que o mandado de prisão tinha que ser cumprido de pronto. Essa corrente ganhou muita força. Chegou um momento em que uma mera leitura do óbvio na Constituição Federal, no Código de Processo Penal, necessitou de uma ação declaratória, uma ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, para enunciar o óbvio de que as prisões somente poderiam ser feitas com ordem, ou em prisão em flagrante, ou ordem judicial, decorrente de ordem judicial transitada em julgado. Uma sentença criminal condenatória transitada em julgado. Eu estou aqui abreviando porque nós estamos aqui falando numa linguagem prosaica, numa linguagem de prosa, né? Então, eu estou bem à vontade aqui contigo. Veja você. As pessoas que sustentavam a prisão de segunda instância, então esqueceram a letra da Constituição, do Código de Processo Penal, e diziam que tinham que ter prisão pronta, prisão hoje, prisão já. Esqueciam também que já existia essa prisão pronta, essa prisão já, que é a prisão preventiva. Então, eles esqueceram do instituto da prisão em flagrante, que poderia ser convertido em preventiva, desde que obedecidos aquelas hipóteses do 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal lá, conveniência da instrução, mais as outras duas hipóteses, garantia da ordem econômica, enfim, para assegurar a aplicação da lei penal. Quer dizer, a pessoa não mora em lugar nenhum, é um nômade que está passando pelo Brasil, ele tem que responder preso em processo, porque senão ele vai embora, né? E o Brasil acaba não aplicando a sua lei penal. Só que isso já existe, é a prisão preventiva. E o juiz pode decretar, e a pessoa pode responder preso ou presa, um processo independentemente disso. Então, o que você tem? Você tem a quebra de alguns princípios basilares da Constituição Federal. A presunção de inocência. A Constituição Federal presume que as pessoas são inocentes, até que essa presunção seja quebrada por uma sentença penal condenatória. Então, aí você tem um quadro de alguns artigos e princípios basilares, que não podem ser quebrados assim. Então, essa corrente contrária, que eu não vou chamar de punitivista, eu vou dizer que essa corrente contrária, vou dizer a você que essa corrente contrária é uma corrente que desconsidera o direito posto, que não tem apreço à Constituição Federal, nem ao Código de Processo, nem ao nosso sistema. Então, ela desconhecendo, invocando a tal da impunidade, E o Brasil, contrariamente à impunidade que todos falam, pune demais e pune mal, como eu te falei anteriormente, essa corrente começou a tomar corpo, até que o Conselho Federal, um trabalho maravilhoso do doutor Breda, filho do doutor Antônio Assis Breda, ele lá no Conselho Federal articulou e formularam uma petição inicial primorosa. Essa petição inicial foi protocolizada no Supremo e as entidades, como a Bracrim, se habilitaram como amicus curiae. Estivemos no dia do julgamento, foi uma experiência gigante. Nós tivemos pronunciamentos maravilhosos. Eu fui um dos que fiz uma sustentação sobre um aspecto específico. Eu disse que o juiz da primeira instância, quando sentencia, no Brasil todo, nossos juízes, era costume bem constatado, os juízes brasileiros, no final das sentenças condenatórias, colocam: transitada em julgada esta decisão, esta sentença, transitada em julgada esta, espécie-se mandado de prisão. Eu fui com esta tese. Fui o único que sustentei sob este fundamento também, para não ficar repetitivo. Quando os juízes brasileiros colocam nas suas sentenças transitada em julgada esta espécie de mandado de prisão, o juiz da primeira instância já deu transitada em julgado esta. Bom, desse ponto da sentença, ninguém recorre. O Ministério Público não recorre, nem a defesa, por óbvio. E esta colocação da sentença, esta premissa sentencial, esse mandamento, digamos assim, sentencial, o juiz, quando diz isso, transitada em julgado espécies de mandado de prisão, ele está dizendo que só pode expedir mandado de prisão
no trânsito de julgado. Quer dizer, além da lei, da Constituição falar, do Código de Processo falar, a sentença diz isso. Aí eu sustentei que qualquer interpretação diferente feriria também a coisa julgada, porque aquele aspecto da sentença, ninguém recorre, acaba atingindo firmeza. E fiz essa sustentação. E o procurador estava lá, ouvimos todas as manifestações, umas que merecem um registro, né? Então, do Dr. Breda, aqui do Paraná, seu ex-presidente da OAB, filho do Dr. Antônio Breda, que foi o fundador da Bracrim, fez uma sustentação maravilhosa, e o Técio Lins e Silva fez uma sustentação maravilhosa, e ecoa ainda dentro de mim o que Técio Lins e Silva sustentou. Ele é maravilhoso, um exemplo para todos nós. E depois o procurador-geral da República, que estava presente, ele falou que todos fizeram sustentações, mas que a matéria nova que tinha sido trazida era uma. E essa matéria nova, como a minha era a única que destoava, depois tivemos voto a voto ali, até que tivemos o voto de desempate e conseguimos, então, essa conquista de fazer valer o que já estava no direito posto, né? O que não deixa de ser um absurdo. Mas respondendo a tua pergunta, foi uma experiência maravilhosa e inesquecível. Doutor, eu acompanhei a transmissão do julgamento no Supremo Tribunal Federal, deslumbrei vossa sustentação oral, foi de um brilhantismo técnico maravilhoso, tá? Então, parabenizo pela brilhante sustentação oral realizada no STF. Vejo que o doutor é diretor-geral do Instituto Elias Matarazade de Práticas Profissionais, o IEMAP, instituto que leva o vosso nome. Desse modo, eu gostaria de saber qual foi a finalidade da criação desse importante Instituto de Práticas Profissionais. Veja você, lá pelos idos de 2007, 2008, eu comecei a pensar, né? Minhas 3 filhas estão seguindo para a advocacia. A mais velha estava terminando, ali um tempo depois já ia terminar o curso. E eu pensei, eu vou ter que ensinar minhas filhas algumas práticas profissionais, né? Eu brinco sempre, como eu não tive filho homem, né? Desde o nó da gravata até o Supremo Tribunal Federal. Vou ter que transmitir às minhas filhas isso. Aí eu pensei naqueles alunos e naqueles advogados iniciantes que não têm pai advogado, não têm família, né, com tradição na advocacia ou no direito. E aí fizemos a primeira turma e tivemos um espaço adequado, né, capacidade ali para 35 pessoas, um local com isolamento acústico, com gravação, e fizemos, então, uma experiência, né? Convidei juízes, promotores, né? Convidei delegados de polícia para ministrarem aulas. Então, nós dividimos em o delegado e o inquérito policial, era um primeiro módulo. O primeiro módulo, na verdade, na abertura, já era a advocacia no inquérito policial. Depois, o delegado de polícia no inquérito policial, né? Convidei delegados, e foi. O Ministério Público e o inquérito policial, convidei, né, promotores aí de destaque. O magistrado e o inquérito policial, como que é quando vem um delegado pedir prisão preventiva, né? Aquela coisa toda do inquérito. Depois, nós criamos módulos, né, o Ministério Público e a ação penal, a advocacia e a ação penal, o juiz e a ação penal. Estou falando assim, uma linguagem mais de prosa, como estou te falando. E colocamos daí a oratória forense, a oratória, diante de juízes e tribunais, como inquirir testemunhas, como preparar o acusado para ser interrogado, como se apresentar, como trabalhar em casos de prisão, como visitar a pessoa na prisão. Enfim, aqueles dilemas da advocacia que eu queria passar para minhas filhas, eu já aproveitei e expandi para mais pessoas que quisessem aprender. E até antes da pandemia, nós tínhamos uma turma regular por ano. Eu não fiz virtual, porque eu entendo que
que deve ser pessoal, esse tipo de ensinamento, né? Como, por exemplo, como atender clientes, como elaborar contratos de prestação de serviço advocatício, né? Como atender o cliente, como dissuadir pessoas de fazer qualquer coisa errada também, é uma missão de dever ético, de dissuasão, né? Eu chamo assim. E tivemos muitas pessoas que passaram por aqui. Eu sempre estabeleci um limite de 30 a 35 pessoas em cada ano, em cada curso. E assim foi. Fizemos vários até que veio a pandemia, suspendemos um pouco e agora minhas filhas já estão me ajudando e talvez neste ano ainda a gente retome a rotina de fazer esses cursos que preparam o advogado recém-formado para o exercício da advocacia criminal. Muito bom, doutor. Doutor, para finalizarmos a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu gostaria que o doutor apresentasse para os nossos ouvintes uma dica para quem ainda está na graduação em Direito e almeja se tornar advogado criminalista e também uma dica para quem está iniciando agora na advocacia criminal, uma pessoa que já prestou compromisso perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Veja, a primeira dica é para que valorizem o que conseguiram, porque nós temos uma péssima mania de achar que nossas conquistas são banais. Eu digo isso nas palestras do Livon, e aliás sempre fiz palestra de maneira gratuita, mas eu sempre digo o seguinte: você, estudante, que está sentado aí me assistindo, eu digo, né? Você pensa, eu estou aqui assistindo isso, mas qualquer um poderia estar aqui. Esqueça, você é uma pessoa privilegiada que conseguiu estudar, passar no vestibular, estar cursando uma faculdade, a grande sacrifício teu e da família. Valorize este momento e esta cadeira que você está sentado. Não é para todos, é para poucos estar aí. Veja, é importante essa reflexão. Aí você diz assim, bom, agora eu terminou aqui na faculdade, eu vou pegar um ônibus, vou pegar meu carro e vou para casa. Não são todos que têm casa, nem todos que têm carro, nem todos que podem pegar um ônibus para voltar de uma faculdade para casa. Valorize isso. Então eu digo para os alunos e alunas, primeira coisa, valorizem o curso que vocês estão fazendo. Para aqueles que terminam o curso, também, eu falo, olha, valorizem o diploma, o grau de bacharel que vocês estão recebendo. No dia da formatura, abracem seus pais, abracem a família, porque é uma conquista. Então, você pode ter sucesso em qualquer tipo de área que você escolha. Vai fazer concurso? Ótimo. Ministério Público? Maravilhoso. Delegado de polícia? Maravilhoso. Vou para prestar concurso para Polícia Federal? Maravilhoso. Vou prestar concurso para magistratura? Ótimo. E você vai advogar? Vou. Maravilhoso também. Só que, primeira coisa, se respeite, se valorize. Agradeça os professores que te ensinaram, agradeça a tua família, agradeça a todos que te rodeiam e vamos em frente. Você pode, por exemplo, pegar 5 amigos, né, alugar uma casa e colocar a advocacia trabalhista. Na tua cabeça você pensa, não vai entrar ninguém. Vai sim. 1 ano e meio, 2 depois, vocês serão um escritório bem movimentado. Então não pode perder a esperança nem se desvalorizar. Tem que abrir escritório. Mas eu vou trabalhar no escritório para aprender. Não tem problema, excelente. Esse curso que nós fazemos justamente é para que a pessoa aprenda sem precisar, claro, trabalhar no escritório. Mas se tiver a possibilidade de trabalhar, melhor ainda, trabalhe. Mas depois abra teu escritório. Não fique na dependência, abre escritório. Ou faz uma parceria com o escritório que você está, se coloca lá numa especialidade e vamos crescer juntos, né? Cresçam juntos, com colegas e tal. Bom, outro conselho que eu dou é que você tem que, embora estejamos na era digital, faça cartão de visitas, leve no bolso, na carteira, um cartão de visitas. Entregue para as pessoas que se aproximam de você. Começa a ser o primeiro divulgador do teu trabalho dentro, claro, das normas éticas da OAB. Mas você tem que se valorizar, aconselhar pessoas, explicar para as pessoas que se aproximam ou dar um cartão. Olha, eu sou advogado, gosto da área tal. Eu sempre dou um exemplo. Se você abrir um escritório trabalhista, um escritório especializado em despejo, locação, comercial, residencial, você vai conseguir um lugar ao sol na advocacia. O único requisito é
saber bem aquela matéria, estudar muito o assunto que você vai se propor para a sociedade a trabalhar. Então, eu sempre digo ao formando e aquele que passou no exame de ordem, direito te dá uma visão de mundo, te dá a opção de você participar aí de carreiras de Estado, né? Delegacia, ou melhor, delegados de polícia, escrivães, policiais federais, Ministério Público, magistratura, enfim. Agora, a advocacia, ela tem que ser projetada, né? Tem que ser feito um projeto. Eu quero a área tal, eu vou fazer cartão, eu vou me instalar num lugar e vou começar a minha advocacia. Ou hoje, o pessoal trabalha em casa, quarta, mas tem que se apresentar à sociedade como advogado daquela área, né? Cuidar muito com rede social. Tem gente que vai no Oktoberfest, tira uma foto com um caneco de chope postado num barril. Como eu digo para os alunos aqui do nosso instituto, você vai procurar na rede, encontra um advogado ou uma advogada assim. Você contrataria para defender teu pai, essa pessoa que está com barril postada num barril de chope e com um caneco de chope, ou num barzinho, enfim, tem que cuidar com a imagem, com a autoimagem, a ponto de você olhar a rede social e dizer, não, aí está o advogado que eu contrataria. Por exemplo, eu estou vendo a tua foto aqui, Matheus, né? Excelente. Estou vendo tua foto de terno, gravata, você está, atrás de você tem uma biblioteca, claro, você está se apresentando ao mundo como um profissional do direito, passa credibilidade. Agora, uma pessoa que não cuida, não passa credibilidade, não vai atingir os objetivos. A gente pensa, não, mas o mundo mudou, ok, tudo bem. Mas na hora de uma escolha profissional, as pessoas são meio caretas. Falando em português bem claro a você, imagine aí, as pessoas vão escolher aqueles perfis mais tradicionais. Outros prometem milagres para todo mundo. Não façam isso. O resultado de uma causa não depende de você, advogado ou advogada. Depende do entendimento do juiz, depende de um recurso para um tribunal, enfim, depende do que pode provar ou não ficar provado no processo. Não prometa milagres, que a tua advocacia vai ter curtíssima duração. Esse é o meu conselho. Tem que agir dentro da ética e com espírito bastante voltado à sinceridade, fraternidade, solidariedade humana, cuidar na estimativa de honorários, nem superestimar, nem subestimar valores. Isso tudo nós tratamos do nosso curso de uma forma muito reservada, porque uma vez por ano, com em torno de 30 colegas e formandos. É isso, meu rapaz, meu querido Matheus. Eu quero abrir um espaço aqui para te agradecer pela gentileza do convite. Doutor, após essas valorosas dicas e importantes ponderações, finalizamos a nossa entrevista e lhe devolvo a palavra para suas ponderações finais. Veja, meus audientes aqui observem que não existe nada sem paixão. Aquela linha de montagem do Henry Ford que a gente observa, onde entra um chassi de um automóvel numa ponta e vai andando e as pessoas vão montando o automóvel, e quando ele chega lá no final, ele tem um automóvel montado, aquilo não é para o direito. O direito não temos duas situações idênticas. Estou falando do direito penal. Talvez numa área, como eu falei, de despejo, locação comercial e residencial, possam existir situações idênticas. Então, não vão na onda do recorte e cola, não vão na onda de modelos, não vão na onda da inteligência artificial. Até pode ajudar em pesquisa, enfim, mas é preciso dedicação e esperança. Dedicação e esperança. Cada ser humano que se aproxima de você é uma enciclopédia. Ele vem trazendo todo um traço cultural, toda uma história de vida. Ele vai sentar na tua frente ou por vídeo, vai conversar com você. Ali tem toda uma história de vida, de antepassados, de pessoas, né, que o antecederam na vida, do dia a dia. E essa pessoa vem com um problema para você. Não trate como mais um. Não faça como uma linha de montagem. Atender mecanicamente, sem sentimento de solidariedade, de compreensão. Estenda a mão, oferte um copo d'água, compreenda a angústia daquela pessoa e veja no que pode ser útil para aquele ser humano. Você vai aprender atendendo pessoas, não tendo pressa, ouvindo a pessoa, aprenda a ouvir e depois
a fazer sugestões de como solucionar um problema jurídico, humano. Então, eu sempre falo, quem não tem vocação para atender pessoas, quem não gosta de gente, como se diz, né, uma linguagem mais de prosa, não se habilite a advogar. Ou se abrir um escritório, coloque outros colegas para atender e fique na retaguarda fazendo estudos. Porque quem não tem paciência de ouvir o cliente, ele não pode passar coisa boa ao cliente. Se falar só de técnicas, o cliente não vai te contratar. Ele tem que sentir um acolhimento. É assim, a primeira lição que aprendi na advocacia. Agora, a esperança de que você vai dar certo na advocacia, o que é a esperança? A esperança é a felicidade em perspectiva. Se você estiver esperando coisas boas lá na frente, o nome disso é esperança. E a esperança em perspectiva. Se você está esperando coisa ruim lá na frente, é agonia, angústia, não é esperança. Então, não perder a esperança. Manter sempre aceso aquele fogo sagrado do exercício da tua vocação, do exercício da tua profissão, que nada mais é do que defender os direitos fundamentais das pessoas que estão dispostos na nossa Constituição. O conselho que eu dou é que vocês tenham as alegrias, digo, que eu desejo, não o meu conselho, o meu desejo a vocês, que começam a que vocês tenham as alegrias e até os aborrecimentos, né, as desilusões que eu tive no exercício da advocacia. Tudo vem para te ensinar, para te aprimorar e transmitam aos demais isso. Ensinando, transmitindo, você aprende também, com a dúvida dos novos que estão chegando aí, às centenas ao mercado de trabalho. Meu abraço a você, meu perdão aos audientes pela delonga, as considerações, mas como o Matheus me deixou à vontade, eu acabei talvez me excedendo aqui nas minhas considerações e na nossa conversa amistosa, fraterna e de amigos. Um grande abraço a você e a todos os audientes. Doutor, exteriorizo os meus sinceros agradecimentos por ter disponibilizado o teu precioso tempo para nos conceder essa entrevista. Na verdade, o senhor gentilmente nos proporcionou uma aula de vivência, de profissionalismo e de cidadão com retidão e amor à advocacia criminal na sociedade. Então, sendo assim, os meus agradecimentos ao nobre advogado Elias Matarassardi, militante na advocacia criminal e ex-presidente e fundador da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ABRACRIM.